Minha filha de 17 anos passou 3 dias cozinhando para 23 pessoas para a festa de aniversário da minha mãe. Meu pai mandou uma mensagem de última hora. Decidiram comemorar em um restaurante. Só para adultos. Eu não fiz nenhuma cena. Em vez disso, fiz outra coisa. 15 horas depois, a porta começou a tremer. Faltavam 10 minutos para as pessoas começarem a chegar quando recebi a mensagem. Eu estava parada na porta da cozinha tentando não chorar por causa de uma salada de beterraba. Não por causa da salada em si, embora ela parecesse vagamente com algo tirado de uma bandeja de cirurgia, mas porque minha filha estava pulando pela cozinha como se todo o futuro dela dependesse de a avó gostar ou não do glacê de lavanda. Talvez, na cabeça dela, dependesse mesmo. De qualquer forma, Ava estava acordada desde as 5 da manhã. Não foi exagero nem drama. Eu ouvi o despertador tocar. Ela já tinha assado, preparado, congelado, mexido, queimado uma coisa, depois refeito e limpado o chão com vapor, uma vez, porque isso, segundo ela, dava energia de inspetor da vigilância sanitária. A mesa estava posta para 23 pessoas, com cartões de nome escritos à mão, flores frescas e cardápios impressos. O ambiente inteiro cheirava a tomilho, manteiga e algo doce que eu não conseguia identificar. Cheirava caro. Ava tinha cacheado o cabelo. O avental estava limpo. Ela estava radiante daquele jeito esgotado e cheio de adrenalina que você só vê em finalistas de reality show de culinária ou em noivas indecisas. E então meu celular vibrou. Grupo da família. Aquele grupo que usamos para mandar Feliz Páscoa e fotos borradas de alguma caçarola. Era meu pai. Decidimos comemorar em um restaurante. Só para adultos. Sem pontuação. Sem desculpas. Só isso. No começo, achei que tinha lido errado ou que era piada. Ava tinha acabado de tirar uma bandeja de tortinhas de pera sem açúcar do forno para a vizinha diabética da avó. Ela estava cantarolando. Fui para o corredor como se fosse atender uma ligação. Não fui. Ainda não. Primeiro eu precisava parar de tremer. Fiquei olhando para a mensagem. Decidimos. Nós, quem? Eu não decidi nada. Liguei primeiro para o meu pai. Tocou 2 vezes. Oi? Disse ele, com voz alegre. Você viu a mensagem? Você não vem? Minha voz estava firme, mas só porque meu corpo já tinha entrado no modo automático de sobrevivência. Não, não vamos. Mudamos os planos. Era mais fácil assim. Já estamos aqui. Vocês estão no restaurante agora? Perguntei. Sim. Acabamos de sentar. O cardápio parece ótimo. Tá todo mundo aqui. Por quê? Porque a Ava está cozinhando há 3 dias. Você disse que seria aqui. Ela preparou comida para 23 pessoas. Ela tá acordada desde as 5 da manhã. Houve um silêncio. Então ele disse. Diz pra ela não levar pro lado pessoal. Ela pode congelar as sobras, né? Preciso ir. O garçom chegou. Fiquei olhando pro celular. Depois liguei pra minha mãe. Oi, disse ela, como se nada tivesse pegando fogo. Vocês realmente não vieram? Perguntei. Ouvi um suspiro do outro lado da linha. Querida, não começa. A gente só achou que seria mais conveniente. E, sinceramente, não queríamos arriscar que alguém ficasse doente. Doente? Ela tem 17 anos, Gena. É bonitinho, mas não é exatamente seguro servir comida feita por uma criança para tanta gente. E se alguém tiver uma intoxicação alimentar? Ela não tem 5 anos. Ela fez curso. Ela planejou um cardápio. Ela higienizou tudo. Até preparou opções para diabéticos. Bom, isso é legal, minha mãe interrompeu. Mas não é cozinha de verdade. Não como num restaurante. Desliguei. Não confiava em mim mesma para não gritar. Liguei em seguida para minha irmã. Não porque esperasse algo melhor, mas porque uma parte de mim queria acreditar que talvez, só talvez, ela não soubesse.
Que tivesse sido deixada de fora da decisão. Mas não foi. Ah, Jenna, disse ela. Não coloca isso nas costas de todo mundo. Ela tá chorando. Ela é dramática. Tá exausta. Tem 17 anos. Ela precisa entender que nem tudo gira em torno dela. Ela fez comida para 23 pessoas, e ninguém quis ser rato de laboratório. O jeito como ela disse o rato de laboratório fez meu maxilar travar. Como se Ava fosse só um ratinho no experimento qualquer. Desliguei no meio da frase. Não me importava com o que ela ia dizer depois. Fiquei ali por um instante, tentando lembrar como respirar. Atrás de mim, Ava ainda falava. Você acha que o glacê de romã ficou muito doce? Eu não queria exagerar. E a iluminação tá muito quente. Eu queria que parecesse um restaurante de verdade, mas não falso e chique demais. E mãe? Ela parou. Me virei. Meu rosto devia ter revelado tudo. Ela parou no meio da frase. Os olhos dela foram direto pro meu celular. Então ela pegou. Não consegui impedir a tempo. O polegar dela abriu o grupo da família. Os olhos correram pela tela. E então ela viu. Uma mesa grande e comprida. Copos tilintando. Os filhos da minha irmã mal tinham feito 18 anos sorrindo para a câmera com os pratos já cheios. Minha mãe, radiante. Meu pai segurando uma taça de vinho. Ava ficou olhando por um segundo a mais. Então apertou o botão de chamada. Vovó, ela disse. Não ouvi o que veio do outro lado. Mas vi ela sentindo, depois assentindo de novo, e então não mais. O rosto dela mudou como se alguém tivesse apertado o peito dela com as duas mãos. Ela não gritou. Ela não chorou. As lágrimas simplesmente escorreram. Lentas. Como se algo dentro dela tivesse se apagado. Como se até chorar por aquilo fosse motivo de vergonha. Tentei me aproximar, mas ela se afastou. Colocou o celular no chão com cuidado, como se fosse vidro. Então se virou para o bolo. Estava lindo. Rosetas em 3 camadas. Feliz 67º aniversário, vovó, escrito em chocolate amargo. Ela ficou olhando para aquilo. Não disse nada. Eu fiquei ali. Inútil. E então pensei, não. Não dessa vez. Não de novo. Eu ainda não sabia o que faria. Mas sabia que não deixaria que eles encerrassem o momento dela. Não sem ver o que viria depois. Sempre achei que o pior tipo de dor era ver seu filho chorar. Mas não é. É ver seu filho tentar não chorar só para não te fazer sentir mal. Naquela noite, enquanto todos brindavam no restaurante, eu fiquei no corredor, do lado de fora do quarto dela, segurando um prato de pato assado intocado, me perguntando como, diabos, chegamos até aqui. Claro, no fundo, eu sabia. Sabia exatamente como chegamos até aqui. Começou quando eu nasci. E não, não é drama. Eu era a segunda filha. 2 anos mais nova. Não planejada. Minha mãe nunca usou a palavra erro, mas também nunca precisou. Ela dizia coisas como: a gente achava que tinha terminado depois da sua irmã. E você foi uma surpresa, mas uma surpresa fofa. O que, em bom português, significa: não queríamos outro filho, mas estamos nos virando. Minha irmã era tudo o que eles queriam. Graciosa. Extrovertida. Loira. Girava em círculos e ganhava aplausos. Eu conseguia desmontar um ventilador quebrado e remontar melhor do que antes. Mas tudo que isso me rendia era um sermão sobre não mexer em coisa de homem. Ela fazia balé. Uma vez, desmontei uma torradeira e fui punida por destruir eletrodomésticos. Eles pagavam por cada aula de dança, cada recital, cada sonho delirante de lantejoulas douradas da minha irmã. Quando perguntei se podia fazer um curso de fim de semana de artesanato em couro, a resposta foi: não temos dinheiro para isso. E, além do mais, o que você faria com isso? O que eu fiz foi transformar aquilo em um negócio.
Anos depois, administro uma empresa pequena, mas bem-sucedida, que fabrica produtos artesanais e personalizados para casa. Meu marido trabalha com madeira. Juntos, ganhamos um bom dinheiro. Nada luxuoso. Só trabalho honesto, bem feito. Meus pais ainda acham que é uma coisinha bonitinha. Enquanto isso, minha irmã tem 2 diplomas, um em literatura e outro em dança, e a mesma estabilidade no emprego que um espirro num túnel de vento. Continua adorável. Ainda elegante. Ainda idolatrada. E, porque o universo adora uma piada, sou eu quem ajuda financeiramente de vez em quando. Discretamente. Sem comentários. Porque é isso que eu faço, pago pelas coisas pelas quais ninguém me agradece. Aniversários, passagens de avião, o aquecedor de água quebrado dos meus pais. Tudo absorvido, em silêncio, pelo banco invisível chamado, a Gena está bem. Tratam meu dinheiro como patrimônio comum. E minhas opiniões como spam. E então veio Ava. Minha filha. Meu coração. Meu karma da melhor forma possível. Ela é como eu, só que mais corajosa no que escolhe amar. Tem interesses, claro, mas nenhum pedido de desculpas por eles. As mãos dela estão sempre cobertas de pétalas ou pegajosas com algum molho novo que inventou. Ela chorou uma vez porque seus holandais não tinham profundidade emocional. Não tenho ideia do que isso significa, mas amo ela ainda mais por isso. Ava não apenas gosta de cozinhar. Ela quer ser chefe. Ela lê críticas gastronômicas como outras adolescentes assistem TikTok. Fala de mise en place como se fosse filosofia de vida. Já está escolhendo em qual escola de culinária quer estudar. E pensando se especializa em panificação ou pratos salgados. Tem 17 anos. E, como fizeram comigo, a família tenta apagar esse fogo. Ai, que fofo ela brincar na cozinha. Você vai superar isso. Ela é sensível demais para essa área. Talvez devesse fazer algo mais acadêmico, igual a tia dela. Por quê, né? Dívidas estudantis sem renda fixa agora são um novo ideal. Já vi Ava morder a língua mais vezes do que consigo contar. Uma vez, depois de um brunch em família, ela ficou trancada no banheiro por 20 minutos. Mais tarde, a encontrei enxugando os olhos e dizendo que era culpa de uma cebola que ela tinha picado 6 horas antes. Então, quando veio até mim e disse: Mãe, eu quero cozinhar para o aniversário da vovó este ano. A festa toda, só eu. Fiquei meio zonza, mas também absurdamente orgulhosa. Ela sabia o tamanho do desafio. Sabia como eles poderiam ser cruéis. Mas queria fazer mesmo assim. Perguntei 3 vezes. Você tem certeza? E a cada vez ela balançava a cabeça com mais firmeza. Quero mostrar para eles o que eu sei fazer. E ela fez. Criou um cardápio, imprimiu, organizou a cozinha como se fosse uma operação militar. Levou em conta cada alergia, cada necessidade especial, cada frescura pessoal. Meu pai não come cogumelos. Minha mãe acha que coentro tem gosto de sabão. Ava adaptou tudo. Foi ao mercado com o próprio dinheiro. Escolheu os ingredientes. Testou cada prato. Até pegou emprestada uma bailarina de bolo com uma amiga para treinar coberturas perfeitas. Toda noite ela me mostrava sua lista, ia marcando cada tarefa finalizada. E perguntava: Você acha que eles vão gostar? Eu sempre dizia que sim. E odiava que ela precisasse perguntar. No dia da festa, ela acordou às 5 da manhã. De novo. Sem exageros. Ouvi o som das panelas, o zumbido suave da música clássica. Ela diz que ajuda a se concentrar. E o barulho dos saltos dela no azulejo, enquanto dançava do forno para a bancada e de volta, como se a cozinha fosse palco e trilha sonora ao mesmo tempo. Às 4 da tarde, ela estava exausta mas iluminada. Parecia estar exatamente onde deveria estar. Você já sabe o que aconteceu depois. Eles não vieram. Foram a um restaurante. Todos eles. Meus pais, minha irmã, meus sobrinhos. Até aqueles que costumam chegar atrasados com molho pronto apareceram. As únicas ausências? Eu e minha filha.
Nós, que havíamos feito um bolo de 3 andares e decorado com raspas de chocolate amargo, feliz 67º aniversário. Eles não recusaram só a comida. Recusaram ela. E nem se deram ao trabalho de inventar uma desculpa. Mas aqui vai a parte que ainda não contei. Naquela noite, enquanto Ava estava sentada no quarto fingindo mexer no celular, recebi uma notificação de pagamento. Meu cartão de visita, aquele que eu às vezes usava para cobrir despesas da família, tinha sido usado. $1.327,90. Num restaurante no centro. O mesmo restaurante. O mesmo número de pessoas. Eles usaram meu cartão para pagar pela refeição que tomaram no lugar do jantar da minha filha. Fiquei parada na cozinha, ainda segurando a base da torta dela numa mão, olhando para a cobrança. Primeiro, ri. Era isso ou jogar um prato? Depois, senti aquela clareza cortante, cheia de raiva, que vem antes da tempestade. Eles não só apagaram o que ela fez. Me fizeram pagar por isso. E acharam que a gente ia aceitar. Ficar quietas. Deixar pra lá. Acharam errado. Eu deveria ter sido calma. A adulta. A mãe com a voz tranquila, dizendo: está tudo bem, querida. Você fez o seu melhor. Mas eu não estava nesse estado de espírito. Ava ainda estava na cozinha, parada em frente ao bolo. Rígida. As mãos cerradas ao lado do corpo, como se quisesse arremessar alguma coisa, mas não queria estragar a própria cobertura. Eu entendi. Aquele bolo era uma obra de arte. Base de renda de chocolate. Violetas comestíveis no topo. Parecia uma peça de vitrine, atrás de uma corda de veludo. Ela se virou para mim, os olhos vermelhos. Devíamos jogar tudo fora. Eu a encarei. Não, filha. Não. Se eles não comerem, outra pessoa vai comer. Tipo quem? Eu ainda não sabia. Mas minhas mãos já estavam em movimento. Peguei o celular e comecei a rolar a tela. Ava não sabia ainda, mas eu estava prestes a incendiar a noite inteira. Primeiro, liguei pro meu marido. Ele ainda estava no trabalho, o que só aumentou minha raiva. Preciso de você aqui. Agora. Ele não fez perguntas. Só disse, tô aí em 20. Aí comecei a ligar. Velhos amigos. Vizinhos. Meu primo Sam, do lado do meu pai, que sempre era deixado de fora por ser muito político código pra, criticava nossos pais quando eles eram cruéis. Gente do grupo comunitário. Uma mulher que conheci 2 vezes numa feira de bolos beneficente. A recepcionista do meu dentista. Não importava. Contei a verdade. Minha filha passou 3 dias cozinhando pro aniversário da avó. Eles abandonaram ela. Ela preparou 23 refeições. Preciso de gente que saiba comer. Não foi um convite. Foi um chamado. E, para minha surpresa, as pessoas vieram rápido. Quando meu marido entrou na garagem, os 2 primeiros carros já estavam estacionados. Um vizinho trouxe vinho e uma família inteira que não tinha planos pro jantar de qualquer forma. Uma mulher de um clube do livro de 2 anos atrás apareceu com um filho adolescente e um buquê de tulipas que colheu no caminho. As notícias se espalharam mais rápido do que eu imaginava. Foi como assistir a um protesto se formar prato por prato. A Ava ficou horrorizada no começo. Parou no corredor e sussurrou: meu Deus, mãe, o que você está fazendo? Estou salvando o que sobrou da sua dignidade, e da sua sobremesa. Agora me ajuda a achar mais cadeiras. Ela me olhou surpresa, mas ficou em silêncio. Não era aceitação, era o cérebro dela travado, processando tudo. Juntamos 2 mesas dobráveis. Começamos a servir. Quando o terceiro grupo de convidados chegou, Ava já estava na cozinha, reaquecendo os pratos, murmurando para si mesma sobre a temperatura do molho. Foi quando a jornalista apareceu. Eu não a convidei. Alguém convidou. Uma amiga de uma amiga, que trabalhava com mídia gastronômica. Ela entrou com uma bolsinha de câmera e um apetite gigante por drama. Fiquei sabendo do que aconteceu, ela disse.
Tudo bem se eu provar algumas coisas. Olhei para Ava, que congelou perto do forno, olhos arregalados. Como se tivessem pedido para ela cantar ao vivo na TV, com febre. Respondi por ela, claro. Entreguei um prato. A jornalista não só provou. Fotografou. Perguntou sobre os ingredientes. Fez anotações. Em certo momento, ela se inclinou e sussurrou. Você sabe que ela é melhor do que vários chefes profissionais que já avaliei, né? Engoli em seco. Diz isso pra ela. Aos poucos, a casa se aquietou. Os 23 lugares estavam ocupados. Ava espiava da cozinha, parecendo um guaxinim nervoso. Devo servir o aperitivo? Não. Você deve servir o seu cardápio. E ela serviu. Silêncio absoluto com o primeiro prato. Depois, os murmúrios. Nossa, isso é lavanda? Incrível. No prato principal, aplausos. Na sobremesa, um brinde. Um brinde à Ava. A garota que preparou um banquete inteiro. Não desistiu quando foi deixada de lado. E cuja comida tem mais alma do que qualquer prato pelo qual já pagamos. Ela foi aplaudida de pé. E como o universo adora ironia. Apareceu um segundo bolo. Não o dela, mas um comprado em loja, trazido por precaução. Mesmo assim, insistiram que Ava cortasse o dela. Ela cortou. Sorriu. Sutil, mas de verdade. E eu finalmente respirei. Mas a noite ainda não tinha acabado. 2 da manhã. Eu ainda acordada. Recebi a mensagem. Um link. Era da jornalista. Um artigo já publicado. O aniversário que não foi, como uma adolescente chefe cozinhou para 23 pessoas, foi abandonada e acabou servindo o jantar mais memorável do ano. O artigo não só elogiava a comida da Ava. Contava a história toda. Como a festa seria na nossa casa. Como Ava fez tudo sozinha. Como a família decidiu, sem aviso, ir a um restaurante. E como usaram meu cartão para pagar. Eles não citaram meus pais. Mas citaram Ava. E deixaram bem claro quem ficou e quem a abandonou. Fiquei olhando a tela, atônita. Depois fui até os comentários. Já estavam lá. Ela é incrível. Onde posso provar a comida dela? Quem faz isso com a própria neta? Ava dormia no sofá. Ainda de avental. As mãos fechadas como se ainda segurasse uma espátula. E eu soube. Aquilo não era o fim. Nem de perto. Aquele artigo já estava causando efeito. E algumas pessoas não gostariam do que lhe provocava. Existe um tipo especial de silêncio que aparece logo antes de alguém bater na sua porta com raiva. Não tem passos. Nem carro. Nem grito. Só silêncio. Como se o ar mesmo estivesse prendendo a respiração. Eu estava lavando a louça quando aconteceu. Metade do bolo ainda estava na geladeira. Cantarolava baixinho, sentindo uma gota de paz. Quando? Bang. 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 Sequei as mãos, espiei pela janela e quase ri. Eles vieram mesmo. Meus pais estavam ali na varanda. Com jaquetas corta-vento combinando. Os dois furiosos como figurantes rejeitados de um drama de tribunal. Um pouco atrás, de braços cruzados como se tivesse ensaiado a pose no espelho. Estava minha irmã. Abri a porta e estava cansada de me esconder. Mas não os convidei para entrar. Vocês precisam consertar isso. Disparou meu pai, pulando o oi como se fosse opcional. Minha mãe entrou na sequência. Você tem ideia do que fez com a nossa reputação? Minha irmã permaneceu calada. Deixando os mais velhos irem primeiro. Tão tradicional da parte dela. Pesquei devagar. O que eu fiz? Eles me empurraram antes que eu pudesse impedir. Entraram no meu corredor, na minha cozinha. Na minha casa. Como se ainda tivessem alguma autoridade ali. Você disse pra mídia que abandonamos a Ava. Sibilou minha mãe. Cruzei os braços.
Eu não disse nada a ninguém. Uma jornalista veio, provou a comida que a Ava fez. Ouviu o que aconteceu e escreveu. Sinceramente, acho que até foram gentis com vocês. Meu pai apontou o dedo, o rosto vermelho. Você acha isso engraçado? Todo mundo na igreja leu. Os vizinhos leram. Meu grupo de golfe nem responde mais minhas mensagens. Levantei uma sobrancelha. Devastador. Foi então que minha irmã se adiantou. Você precisa dizer que não é verdade. Disse ela, com aquela voz contida, fabricada. Precisa dizer que foi exagerado. Que foi tirado de contexto. Olhei para ela. Tirado de contexto. Alguém hackeou seus polegares e mandou aquela mensagem do restaurante? Eu imaginei os $1.300 no meu cartão? A Ava alucinou com as fotos de vocês no jantar? A voz da minha mãe falhou. Ela nos fez parecer monstros. Não, falei baixo. Vocês fizeram isso. Ela só cozinhou. E aí o volume subiu. Eles não estavam mais falando comigo. Falavam ao meu redor, através de mim. Ela é só uma criança e já sabe usar a internet como arma. Humilhou a avó para chamar atenção. Você a criou mal. Ela é dramática. Ingrata. E então, como um tapa no rosto. Minha mãe se virou para a Ava, que tinha entrado em silêncio no corredor, atrás de mim, e disse: Você devia ter vergonha de si mesma. Eu não lembro de me mover. Num segundo, eu estava na porta. No outro, entre eles e minha filha. Foi quando meu marido entrou. Nem perguntou o que estava acontecendo. Ele viu os rostos deles. Viu as lágrimas nos olhos de Ava. E entrou como segurança de show lotado. Fora, ele disse. Meu pai riu, debochado. Isso é assunto de família. Não. Isso é a minha casa. Você veio aqui para gritar com uma menina de 17 anos. Que fez o jantar para vocês. Vocês não vão machucá-la de novo. Nem hoje. Nem nunca. Ele não precisou gritar. A voz dele bastou. Eles ficaram ali por um momento. Furiosos, tensos, derrotados. Minha irmã murmurou algo sobre processo. E saiu, furiosa. Meus pais vieram atrás. Porta batida. Silêncio. Ava ainda estava atrás de mim. Quieta, rígida. Fui até ela para abraçar. Mas ela se virou para a janela da sala. 3 celulares estavam apontados para nossa casa. Aproximei-me para entender. Era o nosso vizinho do outro lado da rua. Jeff. Estava parado no gramado com cara de quem viu um fantasma. O mesmo Jeff que administra o grupo do bairro no Facebook. O mesmo que fez live do nosso último churrasco. Levantei a mão, acenei. Oi, Jeff. Se você postar isso, eu juro que boto fogo na sua composteira. Tarde demais. Naquela noite, um vídeo surgiu na internet. Título: Os avós da história viral da Teen Chef apareceram na casa dela e gritaram com ela. Veja o que eles disseram. A internet fez o que a internet faz. Riscou um fósforo. Os comentários foram impiedosos. Imagina ser tão amargo por causa de um bolo. Parece que estão fazendo teste para vilão de filme Dalmark. Quem grita com uma adolescente que cozinhou o jantar para você? Um comentário dizia simplesmente: é por isso que alguns de nós cortamos relações com a família. Naquela noite, antes de bloquear meus pais, li a última leva de mensagens. Primeiro, você nos arruinou. Depois, vamos tomar medidas legais se você não emitir uma correção. Por fim, isso é abuso contra idosos, sabia? Eu não respondi. Bloqueei todos. Meus pais. Minha irmã. Apaguei o lado deles do grupo de família. Cancelei o cartão que usaram para pagar aquele jantar. Aquela traição financeira não aconteceria de novo. Depois, postei algo simples. Nada dramático.
Nem discurso, nem apelo. Apenas uma frase. Mantemos cada palavra. E não precisamos mais proteger quem machuca nossa filha. Esperei críticas. O que veio foi apoio. Amigos antigos mandaram mensagens. Estranhos escreveram para Ava. Um chefe local a convidou para trabalhar na cozinha dele durante o verão. Alguém de um programa de culinária que lhe dos sonhos dela disse que iria acompanhar sua trajetória de perto. A gente não comemorou. Mas, finalmente, respirou. Avançando um ano. Ava entrou. Não em qualquer lugar. No programa que ela sussurrava como se tivesse medo de sonhar alto demais. Ela ainda está no primeiro ano. Mas já tem clientes. Gente que quer que ela cozinhe em eventos. Faça bolos de aniversário, sirva jantares especiais. Alguns até mencionam o artigo. O blog dela está bombando. Receitas. Fotos. Vídeos. Seguidores reais. Pessoas que a enxergam. Ela está diferente agora. Nem mais alta, nem mais ousada, mas mais firme. Ela nunca mais procurou meus pais. Eu também não. Soube que se mudaram para uma cidade a 2 horas daqui. Muita gente parou de convidá-los. Muitos amigos coincidentemente sempre têm outros planos. Dizem por aí que eles queriam uma vida mais tranquila. Claro. A Ava nunca recebeu um pedido de desculpas verdadeiro. E eu nunca vi a cor do dinheiro daquele jantar. Mas ganhamos algo melhor. Clareza. Paz. Ava construiu um futuro com as próprias mãos. E eles não podem tirar isso dela. Foi assim que a primeira decepção da minha filha virou sua primeira manchete. Como um aniversário arruinado se tornou um renascimento. E como eu parei de financiar gente que achava que culpa comprava silêncio. Eu escolhi minha filha. E escolheria de novo. Quantas vezes fosse preciso. Mas me diz. Eu fui longe demais, ou o suficiente? Deixe a sua opinião nos comentários. E se quiser mais histórias como essa, não esquece de seguir e ativar o sininho.